Olá, Rômulo. Me chamo Maurício e sou morador da Grande São Paulo. Antes, morava no Maranhão. Meus pais tinham um sítiozinho no interior da cidade. Um sítiozinho bem distante na roça. O que eu vou relatar para você é bem curto, mas foi muito assustador. Rômulo, em 2004, eu fui para a casa dos meus pais no Maranhão. Fui lá visitar eles como faço todos os anos. Numa visita, quando eu cheguei, meu pai estava bem pensativo. Eu não tinha entendido porquê, então fui perguntar para ele o que estava acontecendo. Então ele me disse que numa noite, ele estava dormindo, estava se preparando para deitar. Era mais ou menos umas 10 horas da noite, quando escutou os seus cavalos correndo no quintal e todos os bichos assustados. Então, ele saiu para ver o que era. Mas quando abriu a janela, só deu tempo de ver um grande vulto negro entrando para a mata. Então ele pensou que fosse algum animal, algum cachorro, e entrou de novo. Mas no outro dia, ao andar para trabalhar, ele viu que alguns vizinhos estavam conversando. E ao chegar perto, eles falaram que na noite passada um grande cachorro negro tinha atacado os animais deles. E que eles atiraram, mas o animal correu para a mata. Então meu pai ficou escutando e um deles falaram: sim, é o tal do lobisomem que está andando aqui. Então meu pai saiu de perto e foi aí que eu encontrei ele em casa, meio pensativo. Então, passado o assunto, a tarde foi caindo e lá nesse sítio do meu pai tinha um lindo bosque, um bosque lindo mesmo. Eu adorava andar para lá quando eu era criança. Então eu resolvi ir. Era aproximadamente umas 5 da tarde. Então eu peguei minha motinha e quando eu estava saindo, meu pai disse: Maurício, onde você vai? Então eu voltei e falei: pai, estou indo passear um pouco. Ele olhou para mim e disse: filho, é melhor não, fica em casa hoje. Então eu pensei: meu pai está muito preocupado, vou ficar. Voltei e fiquei com meu pai e minha mãe. Conversamos a noite inteira. Quando deu 10 horas, que era a hora que a gente ia se retirar para dormir, eu escutei barulho lá fora. Barulho alto, de passada. Então, não pensei duas vezes e fui ver o que era. E não era nada, era apenas o cavalo. Mas eu estava com aquilo na cabeça ainda. Estava muito assustado, porque quando meu pai disse que era esse tal de lobisomem, eu não acreditei muito. Mas como era roça e sempre tem essas histórias, eu fiquei com o pé atrás. Então o dia amanheceu, eu fiz muitas coisas, ajudei meu pai na roça, no serviço dele. E quando a tarde foi cair, eu pensei: faz tempo que não vou para aquele bosque, então eu vou passear um pouco. Então peguei minha motinha e fui. Só que dessa vez eu fui um pouco mais tarde. Mais ou menos 6 horas. Fui. Chegando lá, deixei a moto um pouco para trás porque eu queria andar a pé, para sentir um pouco mais a natureza. Porque na cidade grande o ar é muito poluído e na roça o ar é muito bom. Então eu fui andando, fui admirando um pouco. O céu estava claro, não tinha lua, mas estava bem claro o céu. Então eu fui andando, observando as estrelas, os matos, algumas corujas que cantavam. Então foi aí que tudo aconteceu. Agora eu vou detalhar para você. No momento que eu estava andando no meio da rua, eu escutei um barulho de uma criatura com uma respiração cansada, como se algo tivesse muito cansado, tivesse correndo quilômetros, um pouco para frente. Então eu diminuí o passo e fui observando mais. Até então não tinha passado na minha cabeça que poderia ser essa tal criatura. E mais um pouco para frente, eu notei que essa respiração sumiu. E começou uma estralação no meio do mato. Eu fiquei observando por um tempo, mas não dei muita atenção e continuei andando. Mas quando eu penso que não, numa curva que tinha à frente, ao olhar bem e fixar os olhos, reparei que tinha uma criatura deitada no chão, semelhante a um boi na estrada. Então, eu pensando que fosse um boi, fui para o canto da estrada e ia passar. Quando eu cheguei a uns 6, 7 metros de distância, observei que a criatura levantou. E quando ela levantou, ainda assim pensei que era um boi.
mas aquilo abriu os olhos e pude perceber que os olhos eram vermelhos, brilhantes, que chamavam a atenção de longe. Então eu parei e aquela criatura ficou de pé nas duas patas. Então na hora veio na cabeça que poderia ser aquela tal criatura que atacou o sítio do meu pai na madrugada anterior. Muito apavorado, eu fui chegando para trás. Estava muito com medo, muito medo mesmo. Parecia que na minha frente estava o próprio demônio. Então eu fui chegando para trás com as minhas pernas bambas. As minhas pernas não me obedeciam. Lentamente, com muito medo, fui deixando os olhos fixos na criatura e indo para trás. Até que bati numa árvore. Então não pensei duas vezes e subi nela. Subi rapidamente. Mas a árvore era muito fácil de subir, pois ela continha muitos galhos. E quando cheguei no meio da árvore, olhei para baixo e a criatura não estava mais na estrada. Mas quando eu olhei para baixo da árvore, abaixo dos meus pés, lá estava a criatura subindo. Na hora ali passou na minha cabeça como essa criatura subiu tão rápido assim que eu não consegui ver ela subindo. Então ela começou a vir e dava bocadas, mordidas, uns dentes gigantes tentando me abocanhar. Então eu comecei a gritar desesperadamente por socorro. Socorro, socorro! E fiquei gritando e subi até a ponta da árvore, quando me deparei com lanternas vindo correndo ao meu encontro. E aquela criatura observou e pulou da árvore. Mas quando ela chegou lá embaixo, ela olhou para cima e fixou os olhos em mim, como se estivesse dizendo algo. Então correu para a mata. Então os homens chegaram e perguntou o que tinha ocorrido. Então eu disse tudo que tinha ocorrido comigo. Eles me levaram para casa e meu pai ficou muito nervoso quando eu contei para ele. Ele ficou pensativo como eu, a noite inteira, não consegui dormir. Ficamos na sala eu e ele pensando o que poderia ser aquela criatura, mas já sabíamos que era um lobisomem. No dia seguinte, acordei bem cedo, com aquilo na cabeça. Eu não consegui dormir, mas 7 horas da manhã eu estava de pé e aquilo não saía da minha cabeça. Fui andar um pouco, porque de dia aquela criatura não está andando por lá. Quando passei por esse bosque, que eu fui ver o que tinha de pista sobre essa criatura, vi que a árvore onde eu tinha subido estava toda arranhada. Então, mais à frente, tinha um senhor pescando, bem cedinho. Achei estranho um senhor estar pescando naquela hora. Então eu me aproximei e ele disse: "Oi, menino, você aí?" Eu falei: "Opa." Aí ele pegou e falou: "Era você que estava andando aqui ontem de madrugada." Eu achei estranho porque ontem eu não tinha visto ninguém. Então confirmei. Falei: "Sim, era eu sim." Então ele disse: "Tome cuidado, porque criaturas estranhas são vistas aqui de noite. E ontem eu só não te peguei porque eu não quis. Da próxima vez eu te mato." Fiquei aterrorizado. Fiquei sem reação. Depois de alguns segundos ali, meio pasmo, aterrorizado, corri. Criei forças e corri dali. Então contei para o meu pai. Meu pai na hora pegou a espingarda e foi até a represa. Então nada foi encontrado, apenas uma vara de pescar. Rômulo, espero que você tenha gostado do meu relato. Você e seus ouvintes. Reparei que o seu canal é novo e te desejo toda a sorte do mundo. E detalhe, aquele bosque ficou conhecido como o Bosque do Lobisomem, ou o Lobisomem do Bosque. Boa noite.